A Syngot ficou famosa aí no mundo audiófilo da galera que ouve música, principalmente uns 2 anos para trás, mas ela já vinha sendo conhecida para a galera que ouve para monitorar ao vivo, já tem alguns modelos aí um pouco mais antigo. Teve vários modelos, eu sempre falo aqui dessa marca. Teve o EA500, que foi um fone bem legal, bem interessante, e ela veio com uma atualização desse modelo aqui, que é o EA500LM. Seja muito bem-vindo a um vídeo mais aqui do canal Manual de Fone. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ajuda demais. Deixa um like, deixa um comentário também, e isso faz com que o vídeo chegue para mais pessoas, beleza? Falando aqui sobre a apresentação, ela sempre tem esse visual, né, da caixa um pouco mais escura, um pouco preta, com alguns detalhes, muito legal. Você abrindo ali, você tem o fone, você tem as ponteiras, também tem o cabo, e nesse caso aqui também, esse modelo, você tem esses bocais onde você pode trocar e que vai ter alguma diferença de sonoridade, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. As borrachinhas são borrachinhas normais, tá? Não tem tanta diferença. Falando sobre o cabo, é um cabo legal, tá? Um cabo trançado de boa qualidade. Tá, ele tem até um desenho muito legal aqui. Ele é dividido em dois, mas na parte, ou seja, cada lado dele tem dois aqui, ou seja, ele é 4 vias, né? Nesse caso aqui é o 3.5, vem com um sliderzinho aqui para você ajustar no ouvido. Quanto ao fone, ele tem o desenho muito parecido ao EA500 normal. Nesse caso aqui ele é um pouco mais escuro e que deu um charme muito interessante. Vamos lá para os prós e contras desse fone. Ele é pequenininho. Então, você coloca aqui no ouvido, ele encaixa super bem, você não tem nenhum problema. Ele não é grande, você até pode dormir com o fone, não vai ter nenhum problema. Só que o lado lindo dele tem seus problemas. Ele é super, né, brilhante, só que também é uma máquina para deixar digitais. Você coloca a mão aqui e já fica tudo manchado. E nesse caso aqui é parecido com o EA1000. Que eu também fiz o review aqui. Você consegue trocar esses bocais aqui. Nesse caso aqui, o que eu tenho é o vermelho, então ele é o intermediário dele. Tem um que é um pouco mais plano, e depois tem um outro ali que você tem um filtro, né? Ou seja, aqui dentro, nessa parte desse bocal, ele tem um filtro que ele acaba cortando um pouco os agudos e dando um pouco mais de força nos graves. Assim, diferença entre eles é muito pouca. Você pode colocar um e outro ali, vai perceber, mas depois que a música rola, cara, você não percebe tanta diferença porque o seu ouvido acostuma. Então, é legal, é interessante, mas assim, não tem tanta diferença entre um e o outro. E antes de falar da sonoridade dele, queria pedir para você, a gente tem um grupo, na verdade são 2 grupos, um no Telegram, que é de vendas de produtos. Se você tem algum fone que você quer vender, você consegue entrar lá, manda mensagem para o Matheus Flete, que é o administrador do grupo, ele coloca lá a oferta do seu fone, também você vai receber alguns fones novos. E depois a gente tem um de oferta do AliExpress especificamente, que é no WhatsApp. Nesse caso ali é um grupo fechado, você pode entrar, ficar tranquilo que não vai ter aquele mundo de mensagens. Você recebe ali todas as promoções, inclusive agora no mês de março está rolando algumas promoções bem interessantes. Então entra lá que você vai curtir, vai receber todas essas informações, alguns cupons que a gente consegue também, a gente posta lá. E se você também não faz parte do nosso grupo lá do Manual de Fones, a gente tem um grupo que a galera fala o dia inteiro lá, bate muito papo, é bem interessante. Estão todos aqui na descrição do vídeo. Assim também como o link desse fone aqui que me mandou, a própria Syngot me mandou. Tô deixando o primeiro link aqui, que é um link lá do AliExpress. Quando você compra, vai diretamente para a loja da Syngot. Você vai ter acesso a esse, o EA500 LM também, e vários outros modelos que eu já trouxe aqui no canal. Falando sobre a sonoridade dele, ele tem uma leve diferença de som entre um outro, apesar que algumas pessoas dizem que não tem. O EA500 normal, ele era um fone que ele tinha uma pegada um pouco mais plana, com graves levemente levantados e os agudos também. É um fone que eu curti pra caramba, até vendi para um amigo meu que ele é guitarrista, ele toca, até final de semana a gente tava tocando junto, eu até vi o fone lá, até eu ia pedir para tirar uma foto dos 2 fones juntos, eu acabei esquecendo. Ele
curte pra caramba porque tem essa sonoridade um pouco mais plana, porém com uma leve aumento nos graves. Nesse caso aqui eu senti que ele tem um pouco a mais de grave. Tá? Eu não cheguei a provar os dois junto, provei o IA500 na época e voltei a provar esse daqui, então fica um pouco meio difícil de comparar um com o outro assim em coisas exatas. Claro que a parte no geral, sim, eu me lembro da sonoridade desse fone, mas assim, ponto muito meticuloso fica um pouco difícil. Quanto à resposta dos graves dele, tem uma resposta super limpa, você tem uma extensão, como eu falei, ele tem um grave um pouquinho levantado. Para você ter uma noção mais ou menos assim, se você não pegou um fone da Singot, é um estilo, nesse caso aqui, pode ser ter uma pegada muito próxima a Moondrop, dos fones da Moondrop, ele vai muito para essa onda também. Onde é essa curva de Harman mais suavizada nos graves e também nos agudos, né? Mas ele tem ali uma boa resolução desses graves, uma boa extensão também, não pega forte lá nos graves, mas à medida que vai levantando ele consegue entregar muito bem. Ele é um fone que eu estou usando muito ultimamente, até porque esse fone tinha chegado para mim no final de janeiro e eu não consegui fazer a review porque alguns de vocês já assistiram o vídeo aí que eu falei sobre o futuro do canal e também o que aconteceu aqui comigo, então eu fiquei um tempo sem gravar, então eu tava ouvindo e só tava ouvindo com esse fone aqui, e então eu ouvi bastante coisa com ele. Gostei muito de como ele entrega os baixos, a linha dos baixos, essa pegada do grave, mas também a definição do baixo, isso é muito interessante também. Quanto aos médios, ele entrega bastante bem, com a boa resolução, eu curti bastante som de guitarra, principalmente não guitarras levemente saturadas, mas ali com um drive um pouco mais limpo, esse drive que tem um pouquinho de reverb, alguma coisa de delay, muita coisa um pouco mais moderna, não você pegar quando você pega também uma guitarra ali com um pouco mais pesada, um rock um pouco mais pesado, né, um power chord, ele fica legal, mas esse som um pouco mais limpo das guitarras também ele entrega muito bem, assim como as vozes masculinas quanto as vozes femininas também. Quanto aos agudos, eu sinto que ele tem essa extensão muito legal, muito boa, não exagera em nenhum momento, ele vai entregar ali em tudo que você precisar, tudo que você precisa de informação dos agudos, ele vai te entregar sem deixar faltar, sem deixar sobrar também, e sempre com uma resolução muito boa. Eu senti ele um fone para essa faixa de preço, um fone que tem uma resolução muito interessante, eu creio que assim, na minha percepção, um dos melhores. Ele está na faixa ali de 70 a 80 dólares, né? Ele pode variar um pouco, e claro que hoje em dia no Brasil está um pouco complicado, fones acima de 50 dólares, mas é um fone que mesmo assim ainda compensa pela sonoridade que ele tem. Você até consegue comprar, vou ver se eu consigo aqui deixar o link da Linso diretamente, que você consegue comprar por fora do Remessa Conforme, e aí dependendo do valor que eles declaram lá, você até pode passar sem pagar taxa. Quanto ao palco sonoro dele, é um palco sonoro amplo, não é tão grande, mediano assim, mas um tamanho muito confortável. Você sente quando você pega uma música ao vivo e que ela tem esse espaçamento maior, né? Quando você ouve a música, de como ela é gravado, com efeitos que você é feito na própria gravação mesmo, você sente isso, mas ao mesmo tempo quando você vai ouvir algo que a música ela traz para uma sonoridade um pouco mais fechada, mais de barzinho de jazz, por exemplo, assim, ele também te passa essa sensação assim um pouco mais fechado. Tô falando em questão de palco sonoro, não questão de sonoridade, tá? Ele passa muito bem também. A imagem muito bem ajustada com como foi gravado ali. Se tem um instrumento um pouco mais à direita, ele vai te puxar um pouco mais para a direita, algo para mais esquerda e assim sucessivamente. Cara, e esse fone aqui ele me remeteu a um momento que eu tive em 2014, ou seja, 10 anos atrás. Mais especificamente, fui fazer um projeto social em Moçambique, na África, e nos últimos dias, não foi em 2014, foi na segunda vez que eu fui, então foi no início de 2015. E aí nos últimos dias a gente deixou ali 3 dias para poder curtir, né, descansar um pouco, porque é um mês muito corrido, que você tem atividade todos os dias. E a gente foi para uma ilha na cidade de Maputo,
que é uma ilha que fica ali uns 3 horas da cidade que chama Ilha de Inhaca. E é uma ilha que tem um povoado muito pequeno. E então a gente foi, chegou ali por volta de 4 horas, arrumou algumas coisas e a gente foi com o pessoal ali na praia. E eu fiquei vendo o atardecer, só que eu fiquei fora da galera, né? Eu fui num espaço separado, eu fiquei ali, tinha alguns barcos estacionados. Eu até vou, porque eu tinha muitas fotos que estavam no meu Facebook, mas eu perdi meu Facebook, né? Vou ver se eu acho essa foto desse atardecer que pra mim assim ficou marcado pra mim, porque foi um dia assim super lindo, tava a água muito calma, tinha esses barcos de pescadores, né, que estavam parados ali. Eu fiquei sentado em cima de um barco desse só, parado ali ouvindo música. E tem uma música que me marcou, se chama I Can Feel You, da Bethel Music, que é lá dos CDs antigos dele, lá de 2011, e que, cara, me marcou muito, né, porque a própria letra, né, ela te leva a entender, né, sobre você pode sentir, no caso sentir Deus, mas eu senti assim através da natureza, né, do mar, da criação dele. E foi uma música que ficou muito marcada para mim nesse momento. Eu não lembro que fone que eu tava, eu creio que eu tava com fone, porque eu tava ouvindo, ouvindo essa música. E aí esses dias eu peguei e ouvi essa música, eu tava com esse fone, e cara, ele automaticamente me fez, porque eu já ouvi essa música várias vezes assim, mas não tinha passado por isso. E ele me remeteu àquele momento, assim, foi algo muito, muito interessante. Então, o que a música pode proporcionar e também o que um bom fone pode te proporcionar a fazer sentir isso, né? Você tá ali no atardecer, o sol tá se pondo lá no horizonte, a água um pouco mais tranquila, né? Porque era naquele espaço era tipo uma baía, então não tinha muita onda. Você sozinho ali, o vento, uma brisa suave, foi muito, muito legal. Então, algo até que eu queria comentar aqui, que falei, poxa, preciso comentar isso porque não é com todos os fones que às vezes você tem essa conexão de algo muito específico, e nesse caso aqui aconteceu comigo. Então, como conclusão aqui, um fone muito legal, muito interessante, onde ele te passa muito bem a veracidade da música, tá? Como eu falei ali um pouco antes, ele te passa essa sensação de música ao vivo, né? Que você tem a galera gritando lá no fundo, tal, cantando. Esses são um pouco mais de reverb, né? Onde vem a própria voz do próprio cantor mesmo. Ela se destaca um pouco mais, né? Ela não fica tão próxima ao microfone, então um pouco mais longe. E depois, quando você tem algo um pouco mais íntimo, ele passa também essa veracidade, algo que eu curti demais desse fone aqui. Mais um fone da Syngot, onde que eles acertam muito bem. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Entra lá no grupo de ofertas. Também, se for comprar, compra através desse link aqui, lá da Syngot, né? Agradecer a Syngot também por me mandar esse fone aqui para mim. Espero você em breve. Até mais. Tchau, tchau.